Olá, começa mais um Atitude Sustentável SA. Eu quero te perguntar o que são crimes ambientais. Bom, é o que vamos descobrir no programa de hoje. Sabia que você pode fazer uma denúncia sobre as práticas contra o meio ambiente que as empresas cometem? É o que o Dr. Alessandro Azzoni, especialista em direito ambiental, falou conosco em uma entrevista esclarecedora sobre como podemos agir contra esses crimes. Além disso, conversamos com a Vale, uma das maiores empresas do Brasil, que ficou marcada, infelizmente, por desastres ambientais, mas que hoje faz a sua parte para se reparar com a natureza. Olha, o programa tá sensacional. Eu vou para um breve intervalo e já volto. O Instituto Bioambientale é uma organização não governamental sem fins lucrativos que tem como objetivo a conservação e a proteção da natureza através de ações conjuntas entre a sociedade, as instituições privadas e o governo. Nossa missão é disseminar a observação do meio ambiente através da educação ambiental, promovendo um mundo melhor. Alguns dos nossos projetos: Líder Cidadão, Pense Verde, Criarteiros. Sejam dos nossos parceiros, patrocinadores ou voluntários. Seja consciente. Para mais informações, acesse institutoba.org.br ou e-mail contato@institutoba.org.br. As quebras das barragens de Brumadinho e de Mariana foram os casos mais falados nos últimos anos. Mas o que são crimes ambientais? São agressões ao meio ambiente e seus componentes: flora, fauna, recursos naturais, patrimônio, cultura, que ultrapassam os limites estabelecidos por lei, ou ainda a conduta que ignora normas ambientais legalmente estabelecidas, mesmo que não sejam causados danos ao meio ambiente. Por exemplo, no primeiro caso, podemos citar uma empresa que gera emissões atmosféricas de acordo com a legislação federal e estadual específica a uma certa quantidade de material particulado e outros componentes que não podem ser emitidos para a atmosfera. Assim, se estas emissões, ou seja, poluição, estiverem dentro do limite estabelecido, então não é considerado crime ambiental. No segundo caso, podemos considerar uma empresa ou uma atividade que não gera poluição ou ainda que gera poluição, porém dentro dos limites estabelecidos por uma lei, mas que não possui licença ambiental, por exemplo. Neste caso, embora ela não cause dano ao meio ambiente, ela está desobedecendo uma exigência da legislação ambiental e, por isso, está cometendo um crime ambiental passível de punição por multa ou detenção de 1 a 6 meses, você acredita? Da mesma forma, pode ser considerado crime ambiental a omissão ou sonegação de dados técnicos científicos durante um processo de licenciamento ou autorização ambiental, ou ainda a concessão por funcionário público de autorização, permissão ou licença em desacordo com as leis ambientais. O que se percebe facilmente é que a simples penalização não basta, uma vez que os danos ambientais acarretam inúmeras consequências, não somente ao meio ambiente, mas aos adjacentes, mas a toda a população próxima às áreas afetadas. Em documento publicado pelo Greenpeace em 2002, intitulado Crimes Ambientais Corporativos no Brasil, são relatados diversos casos de crimes ambientais cometidos por grandes corporações brasileiras e multinacionais, algumas até estatais, e que tiveram resultados catastróficos. Infelizmente, o que não faltam são episódios trágicos envolvendo crimes ambientais no Brasil e no mundo, que pode exemplificar a importância da adoção e efetiva aplicação das leis ambientais e das penalidades relacionadas a estes tipos de crime. Bom, vamos agora conversar com o advogado e especialista em direito ambiental, o Dr. Alessandro Azzoni, que vai nos esclarecer quais os tipos de crimes, dar exemplos e falar o que você pode fazer para ajudar o meio ambiente. Vamos dar uma olhada? Segue. Doutor Azzoni, muito obrigado por nos receber. É um prazer muito grande tê-lo aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, ainda mais uma matéria tão importante que é relacionada ao meio ambiente e sustentabilidade, né? Bacana, doutor. A gente sempre vê aí o pessoal falando em crimes ambientais, desmatou, mas de fato, o que é um crime ambiental?
O crime ambiental são todas as ações lesivas de fauna, flora ou qualquer outro tipo de ilícito que altere a questão do meio ambiente. Então, nós podemos falar desde um desmatamento a uma caça ou a soltar uma espécie não nativa, poluição, soltar balões, construir sem licença, montar um estabelecimento sem licença, tudo isso também é considerado como um ilícito ambiental. Doutor, a gente vê várias pessoas cometendo crimes ambientais todos os dias. Como a gente identifica esses crimes e onde nós fazemos as devidas denúncias? Então, primeiramente tem assim, na própria Lei 9605, qualifica no seu artigo 70 que qualquer pessoa, uma vez que ela identifique o ilícito ambiental, ela pode ir para as autoridades competentes e pedir que tenha uma autuação nesse caso. Você não precisa esperar um lançamento de um efluente a nível de destruir um rio inteiro. Você pode pegar desde uma obra do seu lado que simplesmente tirou uma ou duas árvores e você percebe que foi feito numa noite, entulho sendo tirado, descarte irregular. Então, existem N fatores que são considerados, mas nós, às vezes, não entendemos como crime ambiental. Até a questão que é muito polêmica, que a gente vê muito na época de julho, o lançamento de balões. Sim. Então, aquele grupo de pessoas que trabalham, que vão, acompanham, isso é um crime ambiental muito forte. Ela está qualificada como crime contra a fauna, ele está especificado, tem pena de 1 a 3 anos de reclusão, então é dura a pena. Então a pessoa acha que o fato de estar ali participando daquele movimento, achando bonito, que é uma obra muito bonita, mas é um crime. As pessoas falam, o meio ambiente, você acaba cometendo um crime. Quando eu falo em crime, eu respondo na esfera criminal, é isso? Sim. Diferente das outras áreas do direito, o direito ambiental ele deriva em 3 esferas, né? Então nós temos a esfera penal, a esfera do direito administrativo e a civil. Vou explicar cada uma delas. Eu fiz um descarte irregular. Eu descartei lixo num terreno porque eu achei que podia, todo mundo joga entulho lá, eu também descartei e fui pego descartando. Então, eu estou crime de poluição. Então, eu vou responder. Na hora que eu for autuado, automaticamente essa autuação, se for da Polícia Militar, da GCM ou de um fiscal do Estado ou da União ou do município, automaticamente que ele faz a notificação da infração ambiental, ele já faz uma comunicação, ele é obrigado a fazer uma comunicação aos órgãos policiais competentes. Automaticamente eu vou ser intimado, vai ser aberto um inquérito e ali eu vou ser intimado e o Ministério Público será o que conduzirá essa ação penal, né? Então, irá para a delegacia e na delegacia eu teria que fazer toda a minha defesa, eu seria ouvido, eu colocarei todas as provas que eu não fui eu, ou se fui eu, como que foi, para não responder criminalmente. E automaticamente, cumulativamente, o órgão ambiental fiscalizador começa o processo de autuação. Aí eu tenho um prazo de 20 dias para apresentar a defesa, 15 dias para eles julgarem e ainda tenho mais um prazo para recorrer. E depois prazo para pagamento. Nessa fase do direito administrativo, que pode ser fixada uma multa, é geralmente aonde tem o maior problema. Todo mundo sempre olha para essa questão, porque é ali que pesa. Porque os órgãos ambientais, eles têm eu falo assim, o agente fiscalizador é muito subjetivo, então nós estamos em 3 aqui, então significa assim, que cada um de nós tem um entendimento. Você pode ter um entendimento mais pesado, eu posso ter um mediano, ele pode ser um mais leve. Dependendo do que a gente vai fazer na fiscalização, eu posso ter um entendimento muito grave, médio ou fraco. Então, a autuação vai muito nesse sentido. Pela subjetividade. E às vezes a multa é muito alta, então você vai recorrer, vai tentar fazer uma conciliação com o órgão ambiental para tentar reduzir esse valor. Então, a maioria das pessoas que cometem ilícito, eu fico muito preocupado com essa parte do dinheiro. E quando eles fazem essa parte, quando eles acertam essa questão do valor da multa,
aí é celebrado um TAC ali na própria secretaria, ou na própria Secretaria do Estado ou no município, ou no próprio Ministério do Meio Ambiente, é celebrado um TAC. Nesse TAC, parte dessa multa, dependendo das portarias, por exemplo, aqui em São Paulo, 10% se paga para a Secretaria em espécie, vai para o FEMA, que é o Fundo Especial de Meio Ambiente, e os outros 90% se dará pela compensação ambiental. Então você vai ter que fazer um projeto, você vai celebrar um TAC, onde você vai cumprir esse TAC dentro das normativas que será imposta. Aí, nesse momento que você celebra esse TAC, na verdade você está assumindo a autoria deste crime. Aí você esquece que que a delegacia vai te chamar para responder sobre esse crime que possivelmente você tenha cometido. Por mais que você vai tentar, porque a sua liberdade que vai estar em jogo, ou uma supressão de direitos, você vai alegar sempre inocência, só que você esquece que você já celebrou um TAC confessando. Então, a prova do próprio direito administrativo vai ser a tua prova incriminadora no penal. No caso da Vale, ela provavelmente deve ter feito vários projetos voltados à recuperação daquela área. Essas empresas que têm atividades altamente poluentes, como nós temos, mineração, ela é altamente degradante para o meio ambiente, porque você vai ter que tirar o minério da terra, então você vai degradar, você vai destruir um ecossistema, uma parte. Então, é a mesma coisa com exploração de combustíveis. A própria Petrobras também é uma empresa que ela não comete crimes ambientais, mas ela produz produtos contaminantes, que é o fóssil, né? Sai poluente, CO2, então. O que as empresas costumam fazer? A contabilidade ambiental. O que é uma contabilidade ambiental? Eu sabendo do meu tamanho do meu passivo ambiental, eu começo fazendo ações proativas. Eu começo a financiar. Se você pegar a Vale, você vai ver que a Vale tem... a imagem ambiental dela em patrocínios de ações ambientais é muito grande. Esse é o ativo ambiental dela. Nós sabemos que existem inúmeras barreiras ainda em estado de risco. E o que foi feito a respeito sobre isso? Todo mundo olha para o governo federal, mas e o governo estadual, que está dentro do estado de Minas? O que o governo do estado de Minas está fazendo em respeito disso? Tem 2 ou 3 barreiras que são próximas de BH, estão muito próximas, e a capacidade dela de descida pode chegar até na macro-região lá de BH. No caso da Vale, nós estamos falando de uma grande empresa. Então ela tem, acho que, suporte financeiro para, inclusive, tentar minimizar todos os impactos que ela cometeu. Todos os impactos negativos que ela cometeu. No caso das pequenas empresas, as pequenas e médias empresas, que inclusive naquela região tem pequenas e médias mineradoras, como é que fica? Toda empresa mineradora, ela tem que ter autorização para ser uma mineradora. Depois tem que ter autorização no Minas Energia, justamente lá para você ter a exploração das atividades mineradoras. Por isso que a gente incorre muito em garimpos ilegais, extração de bancos de areia. Nós vemos muitos mineradores que não tem legalidade nenhuma. Então, essas daí, porque elas continuam trabalhando. Bancos de areia em margem de rios, os próprios garimpos ilegais, as próprias mineradoras que não têm licença, é fiscalização. Bom, a gente chega num ponto bem bacana que chama-se fiscalização. E antes da fiscalização tem uma coisa chamada legislação, que é o que nós estamos falando de direito ambiental. Exatamente. O Brasil, ele tem direitos e ele tem uma legislação forte em cima do meio ambiente, que não adianta ter uma legislação e ela não ser cumprida. Ela é eficaz, essa legislação ambiental, hoje no Brasil? Eu consideraria que ela é uma legislação forte, muito rígida, mas burocrática. Por que burocrática? É tanta norma, da lei federal até a ponta final. Então eu tenho a União, que ela pode legislar sobre matéria ambiental, os estados também, porque são concorrentes na questão da matéria de legislação em matéria ambiental, e o município é suplementar, então ele vai suplementar as duas. Fora isso, os órgãos das secretarias, eles podem criar normativas, como a gente viu do CONAMA, CONFEMA nos estados e os CADs nos municípios. Então eles podem criar normativas de regulamentação de processos ambientais. Então significa o quê? Que eu quero montar uma empresa. Qual que é a norma que eu tenho que seguir? A federal, a estadual, a municipal ou todas?
Então você fica lógico que dependendo da atividade você vai vendo as competências, mas você vai vendo que o arcabouço jurídico que tem te deixa numa situação de que você às vezes acha que está fazendo a coisa correta. Ah, não, eu fiz o licenciamento, mas não. É tanta normativa que fica confuso. Pensando então em flexibilização, se a gente flexibilizar, não vai acontecer mais casos como Brumadinho e Mariana? Não. Eu acho que flexibilizar não é abrir porteira. Flexibilizar é que as normas fiquem claras e desburocratizadas. E aí o licenciamento se torna mais eficaz, porque aí eu sei que eu vou pedir e sei o que cobrar. Então você te dá uma autonomia. Então um licenciamento ambiental que demora quase 2 anos, ele faz em 6 meses, porque o técnico tem competência de analisar. Olha só que bacana. Você pode fazer a sua parte e denunciar. É simples, só assim podemos fazer nossa parte e ajudar o meio ambiente. No próximo bloco, vamos conversar com Luiz Carlos Cardoso, representante da Vale, que vai nos contar como a empresa tem agido para se reparar com a sociedade e o meio ambiente, depois dos desastres das barragens de Brumadinho e Mariana. Não sai daí, é rapidinho, eu já volto. Luiz Carlos, olha, é um prazer muito grande tê-lo aqui no Atitude Sustentável SA e para falar sobre um tema tão importante. Na verdade, nem é um tema, né? Na verdade é um acidente que aconteceu e a gente gostaria muito de saber o que está acontecendo aí em Brumadinho, quais são as ações que a Vale está fazendo. Então, obrigado por nos receber e estar disponível para responder às nossas perguntas. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Ótimo. Bom, Luiz Carlos, o acidente com Brumadinho foi um acidente de cunho mundial, né? O mundo se comoveu com esse acidente. E eu gostaria de saber como é que a Vale está conduzindo a recuperação ambiental de Brumadinho. Muito bem. O rompimento da barragem B1, né, no Córrego do Feijão, é um acidente de graves proporções, né, um rompimento trágico, vamos dizer assim, e que impactou profundamente a região. Né? Sim. Diretamente a microbacia, né, a área do córrego do Ribeirão Ferro Carvão, né, onde estava localizado a mina, que é um curso d'água que deságua diretamente no Rio Paraopeba. Então nós tivemos um derrame de rejeito ao longo desse ribeirão, né, e chegando até o Paraopeba, de grandes proporções, e nós estamos conduzindo um processo de recuperação ambiental dessa área da forma mais cuidadosa que nós podemos fazer. Primeiro, nós temos que entender que para proceder, né, essa recuperação ambiental, nós temos alguns procedimentos preliminares, né, que é a remoção do rejeito, que é acompanhada ainda pelas buscas, né, que os bombeiros fazem na região, né,
ainda atrás de desaparecidos, né, de 11 joias desaparecidas ainda na área. Então, toda a nossa... Oi. Então as buscas ainda continuam, é isso? Não pararam ainda as buscas? As buscas não pararam, elas tiveram uma ligeira paralisação, né, agora no período da pandemia, já foram retomadas, né, e o trabalho de recuperação, ele precede, né, ele precede, as buscas precedem o trabalho de recuperação. Então é feito todo o trabalho de busca dos bombeiros, a remoção, né, a movimentação e a remoção do rejeito, e após ele retirado, nós iniciamos então o nosso processo de recuperação ambiental, né, que é um processo de renaturalização da área que foi duramente afetada pelo rompimento da barragem. Sim. Na área de passagem, né, do rejeito, de escorrimento do rejeito, toda a vegetação foi destruída, né, as áreas que ainda eram cobertas de vegetação foram totalmente suprimidas pela passagem do rejeito, impactando também profundamente a fauna, principalmente a ictiofauna, né, a fauna aquática, né, que foi a que mais... foi impactada. Mais afetada, mas também, né, animais de solo, né, por exemplo, tatus, pequenos roedores, né, também foram duramente afetados no processo, além de uma grande quantidade de fauna doméstica, né. Vamos lembrar que essa região que foi afetada possuía diversas propriedades rurais, né. Então, a passagem do rejeito causou a morte de diversos indivíduos, mutilou outros e prendeu outros no próprio rejeito. A Vale tomou algumas ações imediatas, né, com relação à fauna. Imediatamente foi estabelecido um serviço de resgate e salvamento. A Vale estabeleceu em Brumadinho um hospital veterinário de campanha especificamente para esses atendimentos, assim como uma unidade que nós chamamos de Fazenda de Abrigo da Fauna, né, que é um centro de toda a fauna, tanto doméstica quanto silvestre, né, para o seu tratamento, reintegração na natureza, no caso dos silvestres, e reintegração aos seus tutores, né, aqueles que tinham tutores conhecidos, né, para a fauna doméstica, né. Pela nossa unidade já passaram quase 1.500 animais, né. Nós mantemos essa unidade ativa, assim como mantemos o hospital veterinário ativo, porque ele atende também agora outras demandas, né, da própria comunidade, mesmo que não sejam diretamente vinculadas ao rompimento da barragem, assim como atendemos também outras demandas das áreas que estão sendo evacuadas em barragens que atingiram algum nível de risco. Zé Carlos, eu acho que o acidente deve ter contribuído para a criação de vários projetos, né? Um dos projetos que vocês criaram foi o projeto Marco Zero. Do que se trata? O Marco Zero é o trecho final do Ribeirão Ferro Carvão, quase na chegada no Rio Paraopeba. Vocês devem se lembrar, logo depois do rompimento, as imagens que apareceram, né, nos veículos de comunicação da ponte, né, a ponte Alberto Flores, que ficou interditada, a parte dela, inclusive, foi rompida, né, pela passagem do rejeito. O que nós chamamos de Marco Zero é exatamente o trecho que vai daquela ponte, né, de Alberto Flores, até a foz do Rio Paraopeba. É uma área extremamente importante de alta segurança ambiental. Nós utilizamos essa área como um piloto, né, para a gente testar algumas técnicas e algumas possibilidades de recuperação naquele local. E os rejeitos do Rio Paraopeba, o que é que vocês estão fazendo com eles? Pois é. A grande parte, né, então, só retroagir um pouquinho, a grande parte do rejeito ela ainda está retida na área do Ribeirão Ferro Carvão, né? Então, dos
aproximadamente 11 milhões de metros cúbicos que desceram, né, que esparramaram, né, pelo vale, né, pelo vale do Ribeirão, provavelmente perto de 3 milhões de metros cúbicos podem ter chegado ao Rio Paraopeba. A medida imediata que nós estamos fazendo, além de estancar, né, a continuidade desse resíduo, é a dragagem que está sendo realizada nesse primeiro trecho. A segunda medida, e medida de caráter permanente, é o monitoramento tanto da qualidade quanto do rejeito, né, do deslocamento desse rejeito ao longo do rio, né? Existem duas questões, né, importantes. Existe o material que é mais pesado, né, o material mais grosseiro, assim, areia, por exemplo, né, que vai se depositar no fundo como rejeito, né, junto com restos, né, da exploração minerária, né, onde está a maioria do potencial de tóxico, né, que esse material possa ter, quanto existe um material que nós chamamos de coloidal, né, que é argila mais fininha, que se mistura na água, né, que faz o que nós chamamos de aumento da turbidez. Na verdade, a água ficar muito turva, né, e está carreando, né, levando parte dessa argila. A contenção disso é extremamente difícil, né? Esse material, aparentemente, ele parou de escorrer pelo rio na altura da barragem de Retiro Baixo. E o material grosseiro, ele está depositado antes, né, onde está a parte pesada, inclusive a parte com maior risco, né, que seriam os metais, esse tipo de coisa, está depositado bem acima, né, mas é claro que se movimenta, né, nós vamos começar um novo período de chuva, o rio muda a dinâmica, o rio vai aumentar de volume, o Rio Paraopeba aumenta bastante de volume nesse período de chuva, e isso vai provocar uma nova movimentação do rejeito. Então, é uma luta contra o tempo, né? Nós vamos dragando esse material, retirando esse material do rio, retirando esse material dos locais onde ele se depositou, né? Mas enquanto a gente não termina esse trabalho, a movimentação das forças naturais mesmo, e as chuvas são o exemplo clássico disso, fazem com que esse material continue se movimentando. Luiz Carlos, olha, queria agradecer muito a tua disponibilidade em falar com a gente. Logicamente, a gente não fica feliz por um desastre como esse, mas ficamos tranquilos em saber que a Vale está fazendo o máximo e se esforçando bastante para reparar essa infeliz tragédia que aconteceu aí com o pessoal de Brumadinho. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, Gledson. Viu só? Apesar dos desastres, a Vale está tentando, de todas as formas, contribuir para o crescimento sustentável. Espero que tenha gostado e nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa, eu te espero aqui na TV Clima Tempo. Tchau!